Oi, gente, eu sou Lívia Cavalcante, jornalista e ecóloga, apaixonada pela natureza e uma cidadã fervorosa que procura, por meio da pesquisa, buscar soluções aplicadas aos dilemas socioambientais que vivemos. Por essa razão, eu entendi que modelos de conservação da natureza que considerem os contextos ambiental e cultural da sociedade são essenciais para lidar com os desafios ligados à criação de áreas protegidas, tema base do meu estudo. Foi pensando nesse conceito que eu me debrucei já durante o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, sobre o tema da conservação em terras particulares, para a implementação de áreas protegidas, um modelo que já é reconhecido como uma alternativa complementar aos esforços públicos de conservação. No Brasil, quem cumpre esse papel são as reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, áreas privadas protegidas por iniciativa de seus proprietários, reconhecidas pelo poder público como unidades de conservação e que possuem caráter perpétuo por força de lei. Consolidadas no cenário nacional de áreas protegidas, as iniciativas de criação de RPPNs só vêm aumentando ao longo do tempo. No nosso trabalho, nós analisamos a dinâmica de criação dessas reservas ao longo dos últimos 30 anos, verificamos a distribuição espacial delas entre os estados e biomas brasileiros, sua dinâmica temporal de criação por região e biomas e, finalmente, a dinâmica temporal da esfera de gestão, ou seja, se era no âmbito federal, estadual ou municipal por regiões do Brasil. Os resultados demonstraram que o número de RPPNs criadas no Brasil passou a ser crescente a partir da possibilidade de reconhecimento destas pelos órgãos ambientais estaduais. Antes disso, as RPPNs eram reconhecidas exclusivamente no âmbito federal. Em relação à distribuição espacial das RPPNs, as regiões apresentaram diferenças marcantes no número de reservas criadas, na área total e ritmo de criação. A região sudeste foi a que teve a maior quantidade de RPPNs criadas e a região norte é a que teve o menor número. Do ponto de vista dos biomas, a Mata Atlântica teve forte destaque, contendo disparado o maior número de RPPNs no Brasil. No nosso estudo, nós sugerimos que a atuação das organizações não governamentais e o investimento dos estados em políticas públicas influenciaram fortemente a criação das RPPNs. A combinação de legislação e incentivos, tanto técnicos quanto econômicos, pode ter sido fundamental para alavancar o crescimento do número dessas reservas na maioria dos estados, com maior número de áreas particulares protegidas. Isso porque a gente identificou que houve uma inversão no âmbito de criação ao longo do tempo que privilegiou exatamente a criação nos âmbitos estaduais. A nossa hipótese é que o fortalecimento de políticas públicas nos estados, com a expansão de leis e incentivos e o fortalecimento das organizações que representam a sociedade civil, são ferramentas de grande relevância para o crescimento das áreas protegidas privadas no país. Mas para entender se esses eventos estão correlacionados de forma direta à dinâmica das RPPNs, que a gente analisou no trabalho do TCC, nós precisamos ainda investigar um pouquinho mais a fundo os mecanismos responsáveis pela destinação voluntária de terras para conservação e o que influencia a sua manutenção. Ou seja, a gente precisa ouvir um pouco mais os proprietários dessas áreas. São essas respostas que nós vamos buscar agora no nosso mestrado. Esperamos, com isso, ampliar as contribuições para tomadas de decisão, incentivando a criação de novas reservas e aumentando, assim, a cobertura e a representatividade da biodiversidade protegida por áreas particulares. É isso, muito obrigada!